Hoje então a gente conversa um pouquinho sobre os melhores quadrinhos e mangás lidos durante o ano de 2022. Como vocês viram aí no título do vídeo, não conseguimos chegar ao número redondinho que a gente gosta, né, que é o 10, mas enfim, temos aqui então um top 7. Mas depois a gente faz aí também algumas menções honrosas. Inclusive, teremos aí uma HQ que ainda não foi publicada aqui no Brasil, pelo menos. Não que eu saiba, mas tá. Esta pilha que eu vou mostrar pra vocês hoje não tem, assim, lá uma ordem muito definida, tá? Conforme eu fui me lembrando dessas HQs e colocando aqui em cima da mesa, elas foram ficando. E se eu deixar pra gravar este vídeo amanhã, a ordem poderia ser bem diferente também, mas tudo bem. Com exceção do último item que eu vou mostrar aqui pra vocês, né? O número 1 é realmente a minha HQ preferida de 2022. Mas nós já vamos chegar lá. Vamos começar mostrando aqui pra vocês, então. Na 7ª posição no dia de hoje, este mangá lindo de Doe chamado Sunny. Este é um mangá completo em 3 volumes, foi um presente do Denis, que também tem canal aqui no YouTube, eu vou deixar o link dele lá embaixo. Vocês se lembram do Denis? Foi ele quem fez aquele box lindo de Nausicaa pra mim, uns aninhos atrás. Pois então. Gente, Sunny é um mangá lindíssimo, ó. Essa aqui é só a sobrecapa, né, a jacket, ó. A capa do mangá mesmo é sempre uma ilustração em sépia. E neste mangá nós vamos acompanhar então a história dessas crianças que vivem em um orfanato. Que não é exatamente um orfanato, eu não sei se nós temos um nome para isso, né? Os pais da maioria dessas crianças visitam, né, seus filhos, passam fins de semana com eles. Mas em geral as crianças moram ali naquela organização, né? Nós temos ali um senhorzinho que cuida deste orfanato já há muitos anos. Conforme a leitura do mangá vai correndo, a gente vai entrando em contato também com alguns adultos que passaram suas infâncias ali naquele lugar também. E você acompanha neste mangá as histórias pessoais de cada uma dessas crianças que estão lá neste momento. E assim, são histórias tristes, intercaladas aí também com as brincadeiras, né, com o dia a dia dessas crianças. Então não é um mangá triste o tempo todo, né? Você tem aqui também vários alívios cômicos. Essas crianças são um barato. É aquele tipo de mangá em que a gente se pega torcendo por eles. Quando o mangá termina, dá uma saudade danada deles, tá? E o Sunny do título do mangá, esse aqui é só o 3º volume que eu peguei pra ilustrar aqui, pessoal. Mas então, o Sunny é um carro todo escangalhado que fica estacionado ali na frente deste orfanato, né? Ele serve como ambiente para as brincadeiras dessas crianças. E esse carro acaba servindo de refúgio para elas também. Quando eles querem ficar sozinhos, eles vão para aquele carro. Quando eles querem imaginar que eles estão fugindo dali, é para lá que eles vão também. Mas essas fugas imaginárias não acontecem porque eles não gostem ali do lugar. Não é nada disso. Eles são muito bem cuidados, mas é a saudade da família que pesa aqui para eles. Olha, é um mangá lindo, mas assim, prepare os lencinhos, tá? Este é um mangá mais bonito do que qualquer outra coisa, né? A tristeza aqui não é aquela tristeza mangá do Inio Asano, sabe? Você deve se lembrar do Inio Asano como o autor daqueles mangás depressivos pra caramba, tipo Boa Noite Pum Pum. Pois então, este mangá aqui não, ele termina com aquele gostinho de esperança, né? Você sabe que coisas boas virão aí pela frente, né, nas vidas dessas crianças. Ó, lindo! Fica a dicona aqui pra vocês. Em 6º lugar, eu coloquei aqui o Cidade Pequenina, do Camilo Solano e do Aldo Solano. Gente, que HQ divertida, pelo amor de Deus. Então, pra quem já conhece aí outras HQs do Camilo Solano, principalmente, né, vocês sabem que ele tem um apreço por histórias que se passam aí no interior de São Paulo. Então, pra você aí, meu amigo, que mora no interior de São Paulo, ou que tem familiares que moram lá, olha, isso aqui é um prato cheio. Então você tem várias histórias, né? Você tem vários retratos aí de figuras e acontecimentos também, como por exemplo, a primeira história aqui é de um jogo de futebol e a tramóia que eles fazem ali pro jogo terminar 0-0. Gente, é um barato. Depois tem a história do Butina, que é uma dessas figuras aí, que é um barato. No final eles colocam até uma foto do Butina. Butina existe. Mas é isso, gente. São histórias que se passam aqui nesta cidade pequenina, que poderia ser qualquer cidade do interior de São Paulo mesmo, ou do Brasil, enfim. Eu falo de São Paulo porque eu moro no interior e também a família do meu pai é toda do interior de São Paulo também, espalhados, né? Sorocaba, Votuporanga e por aí vai. Mas é isso, pessoal. HQ divertidono. Essa aqui sai pela Pipoca e Nanquim. Esqueci de comentar com vocês. O Sunny sai pela Devir. Continuando, em 5º lugar, eu coloquei aqui a Berlim, do Jason Lutz. Gente, HQ robusta, né? Acho que eu comento com vocês naquele... Eu vou deixar esse link na descrição, porque lá eu comento com mais detalhes aqui esta HQ, né? Eu tinha realmente acabado de ler a HQ, então tava tudo mais fresquinho na minha memória. Mas passado aí, sei lá, uns 6 meses da leitura, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte. Isso aqui é um baita de um trabalho
de resgate histórico, realmente, de um recorte, né? Então você tem aqui uma história que se passa de 1928 a 1933. Então você está num período entre guerras em Berlim. O que eu me lembro que mais me marcou aqui na leitura dessa HQ foi o recorte e como ele trabalha o recorte. Porque ele vai mostrando pra gente aquele momento de panela de pressão mesmo, né? Ainda vai levar uns bons anos aí pro estopim da Segunda Guerra, mas você tem ali o início da ascensão do nazismo. Então ele retrata este grupo aqui, ele retrata também o pessoal que acha que o comunismo vai ser uma excelente ideia para resolver todos os problemas da população. Ele retrata os jornalistas que estão cobrindo ali aquele momento histórico, retrata a burguesia, retrata o pessoal mais pobre, retrata os judeus que naquele momento ali, ó, ninguém queria saber. Eles eram jogados de um lado pro outro ali. E outro ponto muito interessante desta HQ é a questão do zoom que ele faz. Então ele vai mostrando aqueles grupos que para nós que estamos aqui no século XXI olhando para trás, né, a gente já tem uma ideia de certo ou errado bem claro na nossa cabeça. Mas naquele momento a coisa era toda meio nebulosa. Então ele faz alguns zooms nesses grupos e vai mostrando pra gente que, cara, tudo era muito problemático. Então a leitura desta HQ aqui é um exercício, né, de esforço que você vai fazer para se colocar naquele recorte e perceber que tem gente errada em absolutamente todos os grupos. Tem gente tentando se aproveitar do discurso que vai manipular aquele determinado grupo para proveito próprio mesmo, sabe? Então não é que ele faça um retrato imparcial, não é isso não. Você vai percebendo que ele realmente puxa a sardinha para um lado. Mas o interessante aqui é a honestidade intelectual desta pessoa, que mesmo puxando para um lado, faz questão de mostrar que naquele lado também tinha muita coisa errada acontecendo. E para você que ainda não pegou Berlim para ler, tem aí perdido em casa ou vai adquirir a partir deste vídeo, minha sugestão maior para você é que você preste atenção nos judeus, neste período aqui, ó. O Holocausto ainda não veio, tá? Lembra que esse recorte aqui vai até 1933. Então, ó, baita HQ interessante, não deixe de ver o vídeo em que eu comento mais a fundo aqui. Esta graphic novel propriamente dita é um romance em quadrinhos mesmo, gente. Vale a pena conhecer. Em quarto lugar, eu coloquei uma HQ que, gente, eu rodei esta casa de cima a baixo e não encontrei meu exemplar. Estou falando de Condado de Essex, do Jeff Lemire. Esta HQ é uma obra-prima. Gente, que coisa linda. Então, assim, a HQ sensacional de Jeff Lemire é uma redundância, talvez. Eu nunca li nada ruim deste homem, mas então, vocês estão vendo a capinha aqui ao lado e o que vocês encontram nessa HQ é o seguinte, é uma história de drama familiar. Ele tem seu início lá na juventude dos irmãos, que são jogadores de hóquei, e a questão do jogo de hóquei nesta HQ é importante pra caramba porque tem a ver com a identidade canadense. Então não é só um joguinho de hóquei, não. Como o futebol também não é só um joguinho de futebol pra gente. Então, mesmo pra alguém leigo como eu, que não entende nada de hóquei, ao longo dessa HQ você vai percebendo como esse jogo é feito, o que depende, né, daqueles jogadores. O que é que está realmente em jogo ali? É uma disputa de território? Como é que aquele esporte é jogado? A importância para cada um daqueles jogadores, para cada uma das peças daquele time. É um negócio interessante pra caramba. Mas assim, o jogo de hóquei é apresentado ali pra gente como essa parte intrínseca, né, da, sei lá, da identidade canadense. Mas você tem essa disputa entre irmãos também que faziam parte do mesmo time e que eles vão carregar pro resto da vida, sério. A história só vai se resolver quando eles já estão muito idosos. E mesmo assim, será que vai ser resolvido aquilo ali ou não vai? E o autor da HQ também tem um cuidado especial ao mostrar pra gente como outras pessoas são afetadas por esse problema entre esses dois irmãos. É um negócio lindo. Então, até ter lido o Condado de Essex, eu tinha pra mim que a obra-prima do Jeff Lemire era O Soldador Subaquático. Outra HQ linda de doer, mas essa aqui, gente, é especial. Então, se você gosta do Jeff Lemire, se você já leu, sei lá, Sweet Tooth, por exemplo, que foi meu primeiro contato com a obra dele, mas quem acompanha o canal sabe que eu já li várias outras HQs dele, eu sempre acho impressionante a forma delicada que ele tem de contar sobre aqueles conflitos que ele tá tratando em cada uma de suas HQs. E aqui, ó, é um negócio simplesmente espetacular. Linda de doer, também prepare os lencinhos, tá? Essa história também é triste pra caramba. E tem também aquele detalhe da ave. Então, o passarinho que vai aparecer aqui nessa HQ,
principalmente na troca de cenas também. É um passarinho que parece que só faz parte ali do cenário. Presta atenção nele. Então vale a pena a leitura e a releitura também, caso você já tenha lido esta HQ e não tenha prestado atenção no passarinho, hein? Maravilhoso, gente. Na sequência, eu coloquei aqui em terceiro lugar, nesse meu top 7 de hoje, o Frankenstein do Junji Ito. Gente, eu li esta HQ aqui no mês do horror, então todo mês de outubro a gente para tudo para ler apenas histórias de horror, mistério e morte. Então, peguei para ler aqui este Frankenstein, que era para eu ter lido no ano passado, quando eu fiz a releitura do livro da Mary Shelley, mas essa HQ, salvo engano, saiu no comecinho de novembro, não deu tempo, guardei para este ano. E, gente, o que é isto aqui? Bem, o primeiro detalhe que você que não conhece este mangá aqui deve saber é de que o que nós temos aqui é uma coletânea, tá? Então você tem aqui algumas histórias que se passam entre adolescentes de um colégio esquisito. Na verdade, você tem um garoto esquisito que vive em um castelo, os pais vivem viajando e deixam o moleque sozinho ali. Isso que aquele castelo meio que funciona em 2 dimensões. Na segunda dimensão, esse garoto, que é apenas um garoto pacato ali da escola, um menino que sofre bullying, ele é baixinho, todo mundo já cresceu pra caramba, ele continua baixinho, então. Em um destes universos, esse garoto é terrível, ele se vinga de todos os outros da turma que fizeram bullying com ele em algum momento. E ele enterra os corpos desses coleguinhas no quintal. Gente, Junji Ito é terrível. Então, só que na nossa dimensão, digamos assim, ele é um garoto normal. Só que este casarão em que ele vive é meio que um portal para essa outra dimensão. Então ele acha que o casarão em que ele vive com os pais, que vivem viajando, ou seja, ele vive sozinho praticamente, é assombrado. Mas não é, ele mesmo na outra dimensão que tá lá tocando terror. E são várias histórias com esse guri aqui, uma melhor que a outra. Gente, terror japonês. Se você já está acostumado com aqueles filmes que tiveram remake aí nos anos 90 e 2000, tipo, sei lá, O Grito, aquele filme da Samara também, aquilo ali também veio de uma história de terror japonesa, né? O Chamado. Então, são sempre histórias esquisitas e com uma estética mais estranha ainda, mas tudo bem, né? Lá pela metade da HQ, do mangá, aliás, você realmente começa a ler a adaptação de Junji Ito para Frankenstein. Aqui, a abertura do Frankenstein dele, pra você ter uma ideia. Então, e aí você começa lendo a adaptação do Junji Ito, você vai vendo assim que, poxa vida, ele fez uma adaptação tão parecida, né, com a história, que bacana. Aí você continua e, de repente, gente, aquela adaptação que parecia tão fiel ao livro da Mary Shelley vai tomar, assim, uma nova direção, digamos. E a história fica sensacional. Então, pra você aí que já leu o livro da Mary Shelley e tá pensando assim, não vou ler uma adaptação pra mangá. Por que eu faria isso? Porque o que ele faz com essa história é simplesmente genial, você precisa ler, tá? Isso aqui é um espetáculo. Não desbancou o Uzumaki, mas também não ficou muito atrás, não, ó. Fica a dica aí pra vocês também. Em segundo lugar, eu vou colocar o Fullmetal Alchemist, dessa vez em sua totalidade, porque eu finalmente terminei de ler este mangá incrível no ano de 2022. Verdade seja dita, eu comecei a releitura deste mangá, né, porque eu comecei relendo os volumes que eu já tinha lido anteriormente, em 2021. Mas em 2022 eu só li volumes novos pra mim. E, gente, que mangá perfeitinho. Ele tem tudo que a gente gosta. Tem um drama familiar convincente, então você tem a história desses dois... E assim, eu vou começar a contar a história dos dois irmãos, e pra você aí que nunca ouviu falar em Fullmetal Alchemist, você vai ficar se perguntando, ora, como assim a Tatiana acha que essa história é convincente? Mas no mangá funciona. Então você tem esses dois irmãos que são alquimistas. O Edward, que é o baixinho lourinho aí, é um alquimista federal. Isso significa que ele trabalha para o governo. O irmão dele teve sua alma presa a esta armadura que vocês estão vendo aí. Por quê? Porque quando eles eram crianças, o pai, que também era um grande alquimista, some de casa, abandona a família e a mãe fica sozinha cuidando das duas crianças. Só que essa mãe adoece e morre. As crianças ficam abandonadas no mundo. Quando esse pai some de casa, ele deixa pra trás todo o material de alquimia dele. E as crianças mexem tanto naquilo ali que elas acabam aprendendo várias coisas. Então, assim que a mãe morre, eles tentam trazer a mãe de volta. Só que algo vai dar muito errado nessa tentativa. Depois, conforme você vai lendo o mangá, você vai entendendo o que foi que eles fizeram de tão errado. Na verdade, desde o início, você sabe que aquilo ali não vai dar em boa coisa. Mas tá, o irmãozinho perdeu seu corpo e teve sua alma presa a uma armadura, e o outro menino perdeu um braço. Ele usa um braço mecânico de aço, por isso ele é o Fullmetal Alchemist. E aí você vai acompanhando a jornada dessas crianças que amadureceram na marra. O garoto lourinho é o alquimista federal mais jovem, porque ele é um prodígio. E essa jornada deles acompanha uma guerra entre o bem e o mal, como não poderia deixar de ser, mas eles estão fazendo de tudo para recuperar seus corpos. Se eles vão conseguir este objetivo ou não, você precisa ler o mangá até o final.
Mas em meio a essa jornada deles, eles vão conhecendo diversos amigos aí ao longo do caminho. São personagens maravilhosos. Os vilões também são muito bem bolados. Existe um grande vilãozão aí da história que tá tentando manipular tudo como um jogo de tabuleiro mesmo. Dentre os vilões você tem inclusive os 7 pecados capitais. Então você tem um personagem que é a gula, o outro que é a inveja. E assim, os personagens são maravilhosos. A história é uma delícia de se acompanhar. Você tem também diversos alívios cômicos, então não é um dramalhão o tempo todo. Então o drama é convincente e as piadas, né, os alívios cômicos também são. Gente, mangazinho maravilhoso. Se você nunca leu Fullmetal Alchemist, não leve tanto tempo quanto eu para começar a ler este mangá. Agora nós chegamos ao meu mangá favorito de 2022. Gente, não tem jeito. Eu li HQs sensacionais no ano passado, mas esta aqui, ó, sério, eu não vi a hora de voltar para esta leitura. Ó, estou falando do Vida à Deriva, do Yoshihiro Tatsumi. A minha edição vem nesse box aqui, em 2 volumes, mas você pode encontrar esses 2 volumes separadamente também. Gente, aqui o que nós temos é a autobiografia, né, do mangaka, desde a juventude, né, quando ele e o irmão liam mangás pra caramba, né, e sonhavam em se tornar mangakas. Então você vai acompanhando toda a jornada deles. Primeiro como grandes fãs aí do Osamu Tezuka. E tem um momento aqui em que o Osamu Tezuka vai se tornar um personagem, porque ele vai ajudar o nosso mangaka aqui a se desenvolver também num dado momento. Então assim, esses meninos eram muito fãs, não perdiam um mangá. O irmão do personagem principal aqui, que é um alter ego do próprio Tatsumi, tem um problema de saúde meio grave. Então, principalmente aqui no primeiro volume, ele fica o tempo todo acamado. Então ele aproveitava o tempo livre para ler muito e ele lia, inclusive, os mangás que o irmão escrevia, de uma forma bem crítica mesmo. E ele mesmo também escrevia suas próprias histórias. Então, assim, é uma história de 2 irmãos, num primeiro momento, se ajudando a se desenvolverem aí como mangakas também. Então eles enviavam histórias que eles criavam para essas revistas de novos talentos aí. Eu nem sei se essas revistas ainda existem hoje em dia no Japão, mas isso era uma coisa bastante comum. E aí as pessoas que compravam os mangás podiam votar nas suas favoritas, e aí aquelas histórias que eram escolhidas como as melhores pelos próprios assinantes se tornavam revistas avulsas. Então assim, você vai acompanhando todo o desenvolvimento deles como mangakas num período periclitante do Japão, que é o pós-guerra. E é um mangá agradável de se ler, sabe? É muito bem escrito, você não tem aqui grandes conflitos, mas você vai acompanhando toda aquela exigência, né, do mercado, toda a competitividade entre as editoras, entre as revistas, tá tudo aqui, mas de um jeito leve. Então, é um jeito mais leve de ler uma história, parecida com aquele Bakuman, dos mesmos criadores do Death Note. Então, quando você lê o Bakuman, você sai com aquela impressão de que, nossa, era um negócio terrível, né? Mas pelo menos nessa fase aqui das décadas de 40, 50, 60, a coisa não era tão terrível assim. E é um período bacana pra caramba pra história do mangá também, né? Você tem ali os grandes mangakas surgindo, os clássicos vão se formando ali também, e você acompanha também o momento histórico do Japão, principalmente na troca de capítulos. Então você tem ali algumas notícias da época, você tem ali o que é que estava passando no cinema naquela época também, as grandes manifestações, os grandes problemas pelos quais o Japão passou naquele período. A questão cultural da época também, então tem um momento aqui em que se fala sobre Elvis Presley. No esporte também, quem é que estava se destacando no Japão naquela época. Olha, é tudo muito interessante, é divertido também, você vai ter diversos alívios cômicos aqui. E outra coisa bacana de se acompanhar aqui nesse mangá é a questão de jovens com um objetivo, fazendo de tudo para se desenvolver e alcançar aquele objetivo, na base do esforço mesmo. No fim das contas, isso aqui é uma baita de uma história inspiradora. E assim, em diversos momentos eles vão ter os seus tapetes puxados, eles vão se esforçar pra caramba pra desenvolver uma história que no fim das contas não vai ser mais aceita. Então você vai acompanhando os percalços também, não é uma história em linha reta, não. Em diversos momentos aqui você vai acompanhar os altos e baixos aqui. Mas é uma baita história, então pra você que gosta de mangás, que se interessa pela história dos mangás também, vai valer muito a pena procurar aqui o Vida à Deriva. Então, para todas essas HQs que eu mostrei aqui para vocês hoje, eu vou deixar links na descrição do vídeo. Recomendo todos esses quadrinhos e mangás para vocês fortemente. Agora vamos a algumas menções honrosas, né? Então, como eu tinha dito para vocês, uma das minhas menções vai ser para uma HQ que ainda não tem publicação aqui no Brasil, não que eu saiba. Se vocês souberem, deixa pra mim nos comentários. Mas também foi uma baita leitura. Gente, esse aqui é o segundo trabalho da Isabel Greenberg que eu leio e acho incrível. O primeiro que eu li foi o Glass Town, que é sobre a infância dos Brontës. Linda de doer aquela HQ, viu? Pra você que gosta, né, dos romances das irmãs Brontë também, acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha.
E esse ano eu peguei, eu acho que o primeiro trabalho dela, viu, pessoal? Salvo engano, tá? Esse aqui é o The Encyclopedia of Early Earth. Seria algo como a enciclopédia da prototerra, da terra primitiva, enfim. Aqui você acompanha uma história bem bonitinha, tá? De um casal, né? Eles são casados aí há um tempinho já, então você vai acompanhando desde o momento em que eles se encontram. Mas tem alguma coisa muito errada com este casal, gente. Vou tentar mostrar o traço aqui pra vocês. Então, tem alguma coisa muito errada com eles. Eles não conseguem se tocar. Em alguns momentos essa história vai lembrar um pouquinho, sei lá, Pushing Daisies. Mas não é bem isso. Existe essa impossibilidade deles se tocarem. É como se existisse, sei lá, um campo de força que os repelisse. Mas eles são casados. Vivem juntos e tudo. E assim, a única coisa que eles podem fazer pra passar o tempo é contar histórias. E o rapaz é um exímio contador de histórias. É ele quem vai contar todas as histórias aqui da prototerra pra mocinha, né? Mas o mote é o seguinte, ele começa a contar sobre sua própria origem. Então, ele vai contar que ele foi criado por 3 mulheres, só que cada uma delas queria criá-lo do seu jeito. Então elas resolvem procurar o xamã ali da tribo, enfim. E esse cara vê como a única solução possível separar a alma daquela criança em 3 partes. Aí cada mulher vai criar a sua parte, né, da melhor forma possível. E eles vão fazer isso, só que na hora da partilha aconteceu alguma coisa errada. E aí um pedacinho da alma dessa criança se perdeu. Ninguém sabe onde ela foi parar. Então, toda a jornada desse garoto aqui que ele vai contar pra esposa tem a ver com a busca por suas partes. Então ele até sabe onde as outras 2 partes, né, que foram criadas por outras mulheres, estão. Mas existe aquele pedacinho que tá desaparecido. E aí você vai entendendo que esse pedacinho da alma dele que ele perdeu é a moça. Uma história de amor, bem bonitinha. Só que assim, para que ele conte essa jornada dele em busca desse pedacinho perdido, ele vai contando várias histórias mitológicas, mas assim, são histórias muito antigas. E aí, conforme ele vai contando essas histórias, você vai vendo que elas têm, assim, um quê de histórias que a gente já conhece. Então, sabe aquela coisa de histórias que vão sendo recontadas e recontadas? Aqui é como se ele estivesse contando as versões originais dessas histórias. Então você tem interferência dos deuses, principalmente dos deuses nórdicos, e é um barato, gente. Então se você lê em inglês, eu recomendo fortemente aqui mais um trabalho da Isobel Greenberg. Também vou deixar link na descrição do vídeo. Outras menções honrosas. Gente, no ano passado eu li, sei lá, Devilman, que não foi exatamente uma HQ favorita, mas Devilman tem aquela coisa de ter sido uma das influências de Kentaro Miura para criar o seu maravilhoso Berserk. Então é uma história que começa meio bobona, meio irritante pra caramba, mas principalmente no segundo volume a coisa dá uma virada. A história é muito pesada. Também não é um mangá que você termine de ler e passe pro seu irmãozinho. Você vai ter que guardar durante uns anos aí. Comecei a ler também o Lobo Solitário, né? No mesmo esquema do Fullmetal Alchemist. Eu reli os primeiros volumes que eu já havia lido. E vamos dar continuidade aí agora no ano de 2023. Maravilhoso Lobo Solitário, gente. Quem gosta de mangá de samurai não pode perder. O que mais? Eu li também o Longo Dia das Bruxas do Batman, né? Que é aquela HQ em que você tem o Batman detetive. Excelente HQ, gente. Batman tem umas histórias muito boas. E eu li também pelo menos 2 HQs daquele Paco Roca, né? O A Casa e o Rugas. Eu acho que eu gostei mais do A Casa, que é a história de irmãos voltando à casa do pai depois de seu falecimento. Então eles estão arrumando as coisas ali naquela casa, separando ali o que vai ser doado, o que vai ficar. E é um reencontro muito interessante da família um tempo depois já do velório, do enterro do pai. Mais uma HQ bonitona também. O Rugas é bacana também, mas é uma história que eu já acho mais apelativa, aquela coisa de velhinhos num asilo, passando por Alzheimer. É bonito também, mas é uma linha tênue entre a história bonita e delicada e o apelo emocional. Que é uma coisa que me incomoda. Não sei se isso incomoda vocês, mas fica a dica também, de qualquer forma, outra HQ bem bonita também. E eu acho que foi isso mesmo, pessoal. Digam aí nos comentários quais foram os melhores quadrinhos e mangás que vocês leram em 2022, assim a gente já pega aí dicas para as nossas próximas leituras. Me contem também se vocês já leram alguma dessas HQs do meu top 7 e se vocês também se divertiram com elas ou se vocês tiveram uma opinião totalmente diferente da minha. Não tem problema nenhum, a gente pode muito bem continuar amigos, certo? Mas é isso então, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia a TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram.
Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.